Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Gabriel Leão. Letícia Stephanie. Eu sou o Nathan Leite. E a gente veio aqui hoje para, através desse podcast, tratar de um assunto incrível que é influenciando a cultura através das artes. Sentiu o nível? Sentiu o nível? E a gente trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos do que ele, que é produtor musical. Ele é pastor. Ele é ministro de louvor. Ele marcou uma geração e marca até hoje com o Arena Louvor. Pai de 2 filhos, ministro de louvor, todas essas coisas que a gente já falou. Senhoras e se você e não senhores. sabe de que a gente tá falando dele. É ele. Pastor Weltinho. Uou. Sentiu de novo o nível, né? Arrepiou? Uou. Por favor. A gente não aceita menos do que isso aqui, né? E cara, não para por aí. A gente não trouxe somente ele, a gente trouxe também ele que é músico, produtor musical, líder de adoração. Ele é guitarrista da Stone. Pai de 2 filhos também. Já sacaram quem é o cara, né? Ele, justamente ele, André Delmiro. Cara, então se você entendeu que a gente tá aqui com o pastor Weltinho e o André Delmiro, você tem que ter pelo menos entendido o nível desse podcast. Já se prepara aí Já na cadeira. se prepara. Então, Roda a vinheta. Porque ainda estamos aqui. Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui com nada mais nada menos do que pastor Weltinho e André Delmiro da banda Stone. E cara, a gente tem muita expectativa de que esse momento vai ser produtivo e eu queria já deixar a minha primeira pergunta pra gente iniciar essa conversa. Que é o seguinte, a gente tá um pouco curioso pra saber como que iniciou esse interesse de vocês pelas artes, né? Pela música, por toda essa região das artes, essa área das artes. Então, se quiser começar, fica à vontade. Você começa ou eu começo? Pá! Não, eu posso começar muito, assim, eu não sei exatamente qual foi o momento que eu descobri isso, mas eu vejo que, muito provavelmente, com as outras pessoas também, muito cedo. E geralmente vem com elogio. Assim, nossa, esse menino toca legal, esse menininho, né? Geralmente é o menininho ou a menininha que toca legal, que canta legal, que faz... Exatamente. E aí, o elogio liga um alerta. Você fala assim, pô, eu sei fazer um negócio aí, né? Então, assim, você começa a querer fazer com que aquilo... Só que aí, quando você descobre alguma coisa, assim, um instrumento, ou seja, uma habilidade, você tende a olhar para pessoas que são referência naquilo, dentro do segmento que você gosta, né? E aí você começa, então, a querer ser parecido com aquela pessoa e a querer desenvolver aquilo. Então, naturalmente, você vai desenvolvendo, né? Agora, quando isso acontece exatamente... A gente nunca sabe, né? Mas geralmente é isso. Vem um elogio e você liga um alerta. Aqui tem alguma coisa. Então, meu interesse pela arte surgiu no momento em que Zezé de Camargo e Luciano lançou aquela música. É o amor. Eita, mas faz tempo! Bota aí uns 30 anos. Olha, gente, eu não sou tão velho assim, tá? Mas eu, nessa época, tinha uma vizinha que tocava violão. Ela tinha um violão azul, eu lembro como hoje. E eu vi ela cantando as músicas sertanejas, né? Inclusive essa música do Zezé de Camargo. Na minha época, não tão longe assim, né, gente? Por favor, sejam gentis. Pouco tempo atrás. A lembrança tá em preto e branco? Tá. Mas o que acontece? Tinha umas revistinhas, cara, que vendia nas bancas com a cifra das músicas. E eu não tinha violão, mas essa menina tinha esse violão azul e eu ia pra casa dela cedo. Quando eu chegava lá, ela dava um jeito de se esconder pra ver se eu não incomodava tanto, cara. Mas eu comecei a me interessar por música ali, quando eu vi essa moça tocando aquele violão azul. E aí eu ia pra casa dela todo dia pra tentar aprender a fazer as notas que ela fazia. E aí, depois de uns 3 meses mais ou menos, dessa encheção de saco da vizinha na casa dela todo dia, meu pai resolveu comprar um violão pra mim. E aí eu fiquei todo feliz que era um violão tonante. Pra quem é música aí sabe o que é um violão tonante. E ele tinha, entre as cordas e o braço, ele tinha mais ou menos 2 dedos que você colocava assim, né? Então pra tocar sangrava. É pra você arregar o dedo mesmo, né? E era corda de aço. Né? Nossa. Violão empenado e eu sangrava os dedos assim, mas meu interesse por música surgiu aí. Logo nos primeiros 6 meses eu fui para a igreja, me converti e me apaixonei pelo Ministério de Louvor. Uau. E aí foi uma
foi uma continuação, né, de como a arte aconteceu na minha vida. E aí eu ficava encantado com o Ministério de Louvor, eu queria estar ali ministrando, é o que o Belmiro falou, né? A gente vê pessoas como referência, a gente quer fazer igual e tal, é mais ou menos por aí, quando começa a questão da arte na nossa vida. E foi assim que eu comecei a aprender a tocar e a me envolver com a arte, com a música. Você contou uma história, né? Achei legal contar também uma da minha infância, que me lembrei agora aqui. Eu fui para um show, meu pai é jazzista, né? Ele toca jazz, música popular. E eu sempre gostei de jazz, sempre achei fantástico, uma música muito livre, você não tem... Primeiro que grande parte delas não tem letra, eu gosto de jazz instrumental, mais do que cantar. Então a música está em primeiro plano, né? E eu curtia muito aquilo. E aí eu fui para um show de jazz aqui em Brasília, eu, sei lá, tinha uns 11 anos por aí. E aí a mulher que estava cantando, uma americana, sei lá quantos Grammys a mulher tinha, mas ela era sinistrona, né? E aquele show que todo mundo quer ver, pá. E o violonista era fã do meu pai e sabia que eu estava no show, né? Quando terminou o show, o pessoal foi pro backstage lá da minha família e eu fiquei meio assim, perdidão, sabe? Uma criança que não tem ambiente, não tinha uma piscina de bolinha pra mim lá, não tinha nada. Eu fiquei lá no palco e o violonista deixou o violão com o case, a capa aberta. E o violão dele, o violão profissa, não era o de cortar os dedos, não. E aí eu olhei para aquele violão, aí caramba, eu tocava já há pouco tempo, eu tocava umas 4, 5 músicas só. Só que uma das músicas que eu tocava era Samba de uma Nota Só, que é uma música mundialmente conhecida, só que eu vou falhar com o autor, acho que não sei se eu estou jogando, alguma coisa assim. E aí eu pensando, bom, o violão bom desse tem que tocar uma música, né, bem trabalhada. E aí eu olhei pro violão e eu perguntei pro violonista, posso tocar? Aí ele falou assim, pô, pode, né? Aí falando, meu pai não sabia que eu era ruim, mas meu pai... Aí eu fui lá, peguei o violão e fui. Só que, como o show tinha acabado, aquela coisa toda, tinha uma aglomeração em cima da cantora, de repórter, de gente querendo conversar e tirar foto. E eu fui pra um canto, assim, no palco, bem longe, e comecei a tocar Samba de uma Nota Só. Pá, tocando. Aí a mulher ouviu, virou e viu aquele penteirinho tocando, né, o violão 2 vezes maior do que eu. E ela saiu de lado da entrevista e foi lá e agachou do meu lado e começou a cantar em inglês a música. Que louco, velho. E aí eu, em vez de dar tremedeira, dar coisa, eu achei aquilo normal, porque eu não sabia quem ela era. Então, pra mim, tanto faz, era a música que a gente tava fazendo. Alguém chegou lá e cantou comigo. Aí eu não tinha dimensão de quem era. Tocando lá e tal, ela foi até o final, quando eu olhei, tinha um monte de repórter, gente em volta, tirando foto, filmando. E não tinha celular naquela época pra ficar filmando, então eu não sou tão velho assim. Mas era criança, né? E aí, um monte de gente, e eu olhei para aquilo lá e eu não me assustei. Mas ali, eu me senti músico. Foi a primeira vez que eu me senti músico. Né? Eu falei assim, caramba, toquei com a alguma coisa. E aquilo me deu uma ideia. E eu nunca fui muito, assim, na minha infância, eu nunca tive muita referência de música cristã, apesar de ser filho de pastores, até porque na nossa infância não tinha muita música como tem hoje. Eram poucos artistas que lançavam CD e tal, então não tinha muita referência. Minhas referências eram muito... O disco do Matos Nascimento só faltava furar, né? Furar, não. Nossa, Aline Barros, no primeiro disco, no segundo disco dela, eu gastei todo. Até... Nossa, tá doido. E só não dá pra dizer do Diante do Trono, porque são 25, né? Aí não faltou CD. Se eu ouvir tudo é difícil. Mas aí foi isso, assim, foi o primeiro dia que eu me senti músico. Nossa, mas que história bonita. Que história bonita. Pastor, o senhor falou que o senhor foi para o Ministério de Louvor, né? Na sua igreja. E que foi depois que o senhor despertou esse interesse, né? Pela música. Conta pra gente qual é o papel que você acha, qual é a importância que as artes têm na nossa sociedade disso, depois que o senhor começou a trabalhar mais com isso. Bom, eu posso pensar as artes para 2 segmentos, para a sociedade e para a igreja. Ótimo. Para a sociedade, eu acho que a arte ela é um meio de reinventar as coisas, é um meio de revolução, um meio de trazer uma mensagem de protesto, por exemplo. É você expressar aquilo que você queria de mundo, né? Aquilo que você queria das pessoas, você idealizar as coisas. Então, a arte tem muito disso, de você opinar, né?
e trazer aquilo que você está criando dentro de si, o mundo ideal, como você enxerga a vida, e externar isso através da música, através do teatro, através de um quadro que é pintado. Então é essencial para a sociedade a arte, porque ela comunica muito com as pessoas, com o sentimento, né? Ela agrega, ela ensina. Então você tem músicas, o Delmiro estava falando aí, né? Que a gente, lá atrás, a gente não tinha muita, como eu posso dizer, Referências. muito acesso à música gospel e referências, né? E hoje a gente tem bastante. E isso fez muita, vamos dizer assim, ensinou, mudou a cabeça das pessoas, né? Trouxe um modo de pensar, tanto no segmento evangélico como na sociedade. Mas culturas inteiras, às vezes, são construídas em cima de uma ideia, de um pensamento e, por que não, de uma música, né? Verdade. De tantas músicas que existem no planeta que geraram um nicho de pensamento, né? A gente tem bons exemplos disso. No meio secular, assim, os Beatles fizeram isso. Exatamente. Representaram uma geração inteira. Exatamente. Então, gerações foram transformadas em suas ideias, o seu comportamento, né? Através das artes e através da música. Então, para a sociedade é essencial, porque comunica, cria, né? Gera ideias, enfim. E para a igreja é muito importante, porque eu sou de um tempo em que, não tão distante da gente, mas o que o Delmiro falou, não tinha música. O que tinha de música era do cantor cristão, era da harpa, e tinha alguma coisa do Rebanhão, tinha alguma coisa de Carlinhos Félix, Matos Nascimento, Rose Nascimento, e aí eu peguei Koinonia no início. Então, tudo que a gente vê aqui, esses artistas todos, eles têm uma influência do Koinonia. E o que acontece? Você vê o tanto que revolucionou dentro da igreja. Vamos falar um pouquinho do Koinonia, que é uma coisa da nossa igreja, né? Que nasceu aqui na nossa casa. Que eu consigo fazer assim, uma distinção da música na igreja antes do Koinonia e depois do Koinonia. Por incrível que pareça, assim que eu vejo a questão da parte da música em artes, né? Porque o Koinonia, eles mudaram o jeito de tocar a música na igreja. E isso se espalhou pelo Brasil todo. E os ministérios de louvor começaram a ter como referência aquele jeito de tocar o louvor, né? E quando eles começaram a colocar as guitarras, aí veio o Silvério Pérez, né? Fazendo rock and roll, jeito doidão dele fazendo rock and roll. Isso foi transformando. Então tinha muitas igrejas que não tinha bateria, né, Delmiro? Era pecado ter uma bateria na igreja. Guitarra com drive, então, era uma coisa absurda. Bater palma já era purgatório. Bater palma, entendeu? Você chegava numa igreja que não podia bater palma de jeito nenhum. Então isso foi moldando, vamos dizer assim, foi transformando o jeito de enxergar a arte dentro da igreja. E hoje nós estamos completamente livres para expressar nosso sentimento, o que a gente entende da palavra de Deus através da música, através da arte, através do musical, através de um quadro, do teatro. E isso transformou completamente e nos aproximou como igreja da normalidade da sociedade. Porque legal. Parecia que a gente era meio... Que é a parte, né? Tipo, a parte, mas parecia que a gente era meio... Não é lunático a palavra, Snob? desatualizado, sei Não, lá. mas é out mesmo, assim. Parecia que a gente era muito out da sociedade, a música era diferente, o comportamento era diferente, e não, poxa, a igreja, eu uso uma camiseta, uma calça, né, eu boto um óculos escuro, um boné, e sou igreja, eu sou cristão, entendeu? E a nossa música é normal, ela não é uma música de outro planeta, toda quadrada, que não pode ter bateria nem guitarra. Então isso eu acho que aproximou, deixou a gente mais normal para a sociedade. E a música que a gente começou a viver, falando muito, né, gente? Por favor, mas a música que a gente começou a tocar na igreja
mais parecida com a música usual, que as pessoas estão acostumadas. Então isso mudou muito como as pessoas se comportam na igreja, né? Eu penso dessa forma. Pô, irado. Aleluia, irmão, né? Aleluia, irmão. Posso pegar um gancho? Ótimo, por favor. Não, é que isso abriu porta para o evangelismo, né? Sim. Porque isso que ele falou... Nossa, que irado, sim. Porque isso que ele falou foi, assim, é a base do nosso ID. Porque é difícil você ir sem material, sem falar na linguagem, comunicação, né? Você vai chegar lá, da mesma forma que o Paulo fala que ele se fez de louco para conquistar os loucos, aí você tem que falar a língua dos caras. Não é fazer o que eles fazem, mas é se comunicar. Então, assim, é muito difícil você pregar para alguém sendo uma pessoa, assim, totalmente à parte, né? Porque ela provavelmente não vai te ouvir. As pessoas de fora da igreja e de dentro da igreja, elas estão no mesmo mundo, né? Quando Jesus fala que no mundo tereis aflições, não falou assim, o seu mundo. Lembrei da palavra, alienado. Alienado, exatamente. O mundo é igual para todo mundo. A gente está aqui a mesma terra. Então, qual é o grande lance da questão do que o Koinonia fez, na verdade? Foi popularizar a música. A gente vive uma fase, inclusive, já vou levantar mais um outro gancho aí, que você vai querer cortar. Tem uma fase que a gente vive, que é a seguinte, a música do cantor cristão, da harpa ali, era recheada de letra, né? Mas tinha letra. Era letra. Mas Só fala. se o Renato Russo faz letra, imagina, aí vai aprender como um cantor cristão. Tinha letra. Depois dessa fase, você tinha que cantar lendo, porque era realmente muita informação. Quase que histórias, né? Depois você teve o Koinonia fazendo o quê? Simplificando a mensagem, tornando ela popular e cantável, ou seja... Faça memorização, refrão forte, arranjo interessante, começaram a inserir metais e tal. Legal, popularizou. Show. Aí a minha geração, que eu digo assim, é a geração de 2005, 10, 12, quando eu comecei, era a geração que fazia isso ficar mais popular musicalmente e trazia um pouquinho mais de poesia, mas mantinha a levada do popular. O que a gente está vivendo hoje é simplificar o que foi simplificado, já era simples, entendeu? E aí começa a ficar perigoso, né? Aí você começa a fazer música para ficar muito fácil de cantar e ela começa a ficar sem conteúdo. Pobre melodicamente, pobre de informação, pouco evangelística e muito interna. Música para crente, né? E a gente, nada contra fazer música para crente, inclusive a proposta da Stone é ser ferramenta para a igreja. A Stone não é uma banda do ID, a Stone é um apoio a quem vai. Não que a gente não vá, mas a Stone como banda, ela apoia a igreja. Faz sentido. Mas a questão da música para o próprio corpo, para a igreja, é que você acaba engordando a igreja. E não engorda o gado e não sabe fazer com aquilo, né? Então a igreja começa, às vezes, canta umas coisas assim, eu não vou citar nenhum exemplo aqui de música específica, mas canta algumas coisas do linguajar crentez, evangelho, que a pessoa de fora não vai entender nada. O que vocês estão falando, gente? Entendeu? E aí volta para alienação. Volta pra... Ou seja, é cíclico, entendeu? Você piora aquilo que foi consertado. Então, como é que a gente vê assim, a coisa hoje na Stone? Não que a música esteja ladeira abaixo assim, na igreja evangélica, não mesmo. Muita evolução, muita coisa boa sendo feita, muita coisa boa. Mas há uma tendência a isso que eu falei anteriormente, de facilitar demais, de fazer com que a coisa seja muito pobre de informação, às vezes muito rica musicalmente, muito pobre, muito rica emocionalmente, muito pobre de informação. E a gente vem buscar trazer de volta aquela letra que tem base bíblica, que tem força emocional, mas tem muita força bíblica e a palavra de Deus cantada. A ideia seria mais ou menos assim. Nossa, de cara, gente. Perfeito. A gente quer saber também qual a importância de investir no meu dom, por exemplo. Vocês fazem aula, vocês investem, dão seu tempo, dinheiro, como é que vocês trabalham isso na vida de vocês? Na verdade, o dom, o talento, ele precisa ser lapidado, né? E não tem como a gente se propor fazer uma coisa se a gente não está disposto a realmente investir naquilo. Então, imagina só, vamos
usar o exemplo aqui de uma pessoa que vai pregar na igreja, por exemplo. A pessoa nunca apareceu em público, ela nunca proferiu nenhuma palavra para um grupo sequer de 5 pessoas, de repente ela vai ali falar e outro dia ela vai falar, mas ela não busca conhecimento, busca se aperfeiçoar. Não tem como, principalmente na arte, né? Imagina uma pessoa que vai pintar um quadro, mas ela não tem nenhuma técnica. Ela não sabe nem por onde começar, ela não tem nem domínio de nada. Não vai sair um borrão. Se bem que tem algumas pessoas que aceitam alguns borrões como arte. Ela fecha o olho e tal, tudo bem, né? Mas não tem como, e principalmente na questão da música, é impossível você pegar alguém e colocar ela para tocar um violão e ela tocar no violão não saber nem afinar o violão. Ninguém vai conseguir escutar, nem ela mesma. Então ela precisa se aperfeiçoar, investir nisso. E eu acredito o seguinte, não só na música, mas em tudo, né? A gente não para de aprender, né, Deus? Não para, a gente precisa estar buscando aprender o tempo todo. Para quem é cantor, tá o tempo todo buscando aperfeiçoar a técnica e manter a técnica, porque se você não faz nada, a voz vai ficando rouca, você vai desafinando e tal, então tem toda essa coisa. Então, É legal ver a evolução própria, né? Você olhar para trás, o seu CD há 5 anos atrás e falar assim, pô, mudou. Né? Exatamente, né? E assim, eu sempre estou buscando conhecimento, eu toco teclado e violão, né? E eu sempre estou buscando conhecimento. Agora, por exemplo, estava estudando, virou uma afinação nova, né? Aquela Dead Gad. Então, Mas caiu uma nota? Exatamente. Mas cai tudo? Cai todas as cordas no caso? Não, é só a primeira. Só a primeira. A primeira, a última e a penúltima. Que maneiro. Que é que eu acho que é o menino do... Meninão. O nome, cara? Mauro Henrique? Mário Henrique. Usa muito, ele usa destrói, muito, né? Mas como é que funciona isso? Você aponta pra lá Inclusive, e ele fala que ele tá... que história é essa? Tá sincronizado. Mauro Henrique, pronto. Inclusive, ele toca guitarra com essa afinação, né? Muito legal. Ele canta um absurdo, né? Não, ele é Sinistro de demais. comentário, né? Não, deixa a gente... Levanta as plaquinhas pra ele, que ele vai... Por favor, né? Ele merece plaquinha. Pelo amor de Deus. E aí, então é uma coisa nova. Você tá aprendendo, se desenvolvendo, até mesmo porque você vai tocar uma música diferente, a sonoridade é outra. Então a gente não para de aprender, precisa estar aperfeiçoando o tempo todo. Isso é muito massa. Realmente, você falou que em 2005 foi quando você começou de verdade, né? Não, tá aqui um número aqui, eu nem pensei. Né? É por aí. É por aí. Não, Eu acho que foi deixa eu pensar, aí, deixa eu pensar direito aqui. A gente tá em 2020, né? 2020. O cara perdidaço, né? Tá em 2020, Não, 15 anos, eu tô com 32. Bom, é por aí, cara. Assim, o que acontece? Eu comecei a ministrar louvor por aí. Foi acho que com 16 para 17 anos. Primeira vez que eu ministrei louvor, eu senti uma dor de cabeça absurda. Terminou o louvor, eu não sabia pra onde olhar. Eu tava perdidaço. Era na rede de crianças, no Arena Team. Na igrejinha aqui na Sala Nossa Terra. Você conhece, você sabe qual é. E você que não conhece, vou continuar contando a história. E aí, lá na igrejinha, a gente fazia um culto paralelo ao Espaço Alternativo, que era antes do Arena Jovem. E era só de adolescente, só garotada. E eu antiga, hein? Antiga, A dona de novinha aqui, mas não, é mais velho que dá pra frente, rapaz. Vamos, não muda de assunto, não. E aí, quando eu tocava lá, eu tava muito satisfeito em tocar guitarra e ficar na minha, né? E o pastor Juninho, que não era pastor, e acho que não era nem diácono ainda, e ele era o meu líder, ele ficava me incentivando, não só a cantar, como a compor. Mas eu era muito fã. Mas não era pouco, não. Era tipo muito fã, mas muito. E aí, eu vou nem imitar, não quero lembrar disso, não. E aí, quando eu comecei a compor, eu necessariamente ia cantar. Comecei a mostrar, pastor, a música própria. A música eu fiz. Tá, eu vou chamar minha irmã pra cantar, né? Canta aí. Minha irmã canta bonitão, mas não adianta. Né? E aí eu falei, pô, preciso cantar, né? Então, o insight do pastor Juninho foi, vai, entendeu? E aí eu fui, ministrei louvor, e foi horrível. Aí a segunda vez foi
pior. Aí a terceira que eu podia desistir já foi menos mal, né? E aquela ânsia de falar, levante suas mãos, sai do chão, de querer usar os artifícios que você ouve, assim, aquela coisa do aprender, né? Até que aquilo foi se tornando uma coisa do meu cotidiano, da minha vida normal e tal, e as composições foram aumentando e eu fui experimentando até um ponto... melhorando. A voz foi melhorando e tal, até que chegou num ponto que eu percebi que eu tinha que dar um upgrade nas técnicas, né? Tanto na guitarra quanto na voz. Eu comecei a ficar um reparador. Eu ficava reparando todo mundo. Gente, isso é um vício. Não tem volta. Você, artista, que faz isso, nunca mais você vai ser o mesmo. Não adianta. Você vai ficar reparando todo mundo, tudo. E aí eu ouvia a música, você ouve música assim de vez em quando, né? Porque você é arranjador. Separado. Tô ouvindo só a voz. Tá todo mundo parado, tô ouvindo só a voz. Desse jeito. Aí eu tô ouvindo só guitarra. Você consegue selecionar. Porque aí eu fiz mais um degrau na minha vida. Foi começar a perceber a música para poder fazer arranjo. Você que não sabe o que é arranjo, é tudo que você ouve numa música, todos os elementos, o solo, guitarra, solo do baixo às vezes, ou alguma brincadeirinha de silêncio na música, isso foi feito por um arranjador. Então a função do arranjador é justamente fazer a música virar um produto com início, meio e fim, né? E que seja marcante. Quer ver uma coisa? Se você ouvir a introdução de uma música, qualquer música que tenha sido conhecida do público geral, seja gospel, secular, se ouvir a introdução, pá, a música vem inteira na tua cabeça, né? Só a introduçãozinha você já, pá. E, por exemplo, Águas Profundas. Toca a introdução de Águas Profundas em qualquer lugar do Brasil, vai numa toca de índio. Aí os índios vão estar lá, se bobear, vai ter uns 3 índios gritando, sai da nossa terra. E a introdução é feita por um arranjador. Tenho certeza que o compositor não pensou, se ele não for arranjador, não pensou nisso. Então tem todo esse trabalho. Eu fui desenvolvendo isso tudo. E aí, com o divisor de água na minha vida foi a minha banda anterior. E a South Band, que foi uma banda que começou com amigos, né? Eu, o Pastor Juninho, o Everton e o William e Dandy. Nos juntamos, que a gente já fazia isso lá embaixo, como criança. Lá embaixo, que eu digo na igrejinha, como naqueles cultos de adolescente. E aí, gente, não vou me alongar muito não, mas é uma coisa muito interessante, que é o que eu mais queria falar, assim, de tudo. A música e a arte, de uma forma geral, ela gera um fenômeno sensacional. Ela dá voz. O pastor Eltinho falou isso anteriormente. Mas isso é muito sério, porque a rede de crianças estava influenciando a Sara Nossa Terra. Entendeu? Porque a South Band, ela sempre teve o Koinonia como referência de louvor, não musical, de louvor. E aí, com a South, a gente fez exatamente isso, assim, ter uma referência, ter um norte, mas fazer algo novo. Se cantava muito milagres na nossa época. Tudo era milagre, me dá, isso incomodava a South, incomodava a gente. A gente gerou uma cultura na rede de crianças de uma adoração sincera, sem pedir nada em troca. Desinteressado. Buscar Deus em primeiro lugar e esperar que as coisas sejam acrescentadas, não ficar desesperado. Assim, Deus me dá, eu preciso do meu milagre, vem aqui, arranca. E eu acho que isso tem um momento para isso. Tem um momento que você vai para a igreja, eu já fiz isso, de ir para a igreja para pedir, porque eu estava desesperado. E não foi uma vez, mas todo domingo. Entendeu? Aí há momentos, eu prefiro muito mais fazer uma adoração direta, né? E aí a gente tinha os elementos, a referência, a mensagem, né? E aí faltava o que pra gente? Estrada, técnica, testar, experimentar. E aí quando a banda foi criada e a gente estava começando a arrumar as coisas para começar a fazer, chegou o Ulisses. E aí foi agregado à banda, ele entrou. E aí trouxe novas ideias, novas composições e tal. E ele foi muito importante nesse processo, né? De criação do conceito da salsa. Mas já existia, já tinha, ele se adequou e trouxe mais coisas. Então a salsa é uma mistura muito legal, foi uma mistura muito legal disso. E aí a salsa é um divisor de águas, na minha vida, assim.
Porque eu tive que rodar o Brasil inteiro quando eu não estava pronto. Aham. Incrível. Saca? Não é mole, não. Foi com 22, 21, isso é 22 muito anos. Faz o quê? 10 anos, 11 anos. Aham. Eu não estava pronto. Mas aí eu não tenho que esperar o palco, a oportunidade. Você tem que ser artista full. Você tem que fazer, se eu sei tocar, se eu sei cantar, assim eu faço numa roda de amigos, assim eu faço no dia do evangélico na esplanada do ministério lotado. Qualquer situação. Cheguei na situação de tocar na Marcha para Jesus com, eu acho que tinha 1 milhão de pessoas. Não tinha como você ver o fim. Não fez diferença nenhuma. Você não vê ninguém. Tipo, é um monte de gente. É mais difícil cantar aqui agora, pra vocês aqui, junto, todo mundo junto, Do que com todo mundo. do que com 1 milhão de É pessoas. verdade. Mas a Salsa trouxe essa urgência de crescimento. Tinha que crescer, porque a mensagem tinha que ser dada. Tenho certeza que com o pastor foi a mesma coisa, porque o Arena Louvor assume uma posição de referência máxima na igreja. Tá todo o canhão tá apontado para você, né? E aí teve uma época que a gente dividia essa responsabilidade, mas a Salsa largou mão, né? Errou no caminho, né? E eu não vou entrar muito nesse mérito, mas quando ela foi encerrada, aí lascou, porque aí ficou a responsa inteira, do canhão inteiro para lá, né? E é isso, assim, a construção, ela vem, primeiro, da necessidade, a vida empurra, as coisas precisam acontecer, né? E depois que elas estão acontecendo, você precisa ter ciência do que está acontecendo. Mas não esperar, se preparar, passar a vida inteira se preparando para um momento que você não sabe o que vai acontecer. Você tem que fazer. Vai. O que eu achei interessante foi que você falou que o que eu percebi, na verdade, é que você aprendeu com a experiência, né? Com a Com a experiência. vida. Foi muito legal isso. E também, agora que você citou o pastor Juninho, eu queria poder falar sobre ele. Você enxergou ele como uma oportunidade para esse talento seu, para o seu dom ser mais desbravado? Nunca. Qual foi a importância assim, de ter uma oportunidade? Massa. Nunca. Eu vou quebrar uns paradigmas aqui, tá? Primeiro, eu odeio network. Prepara a igreja. Prepara Olha pra cá. a igreja. Foca em mim! Eu não gosto de network interesseiro. O network, aquele que eu preciso pegar o máximo possível dessa pessoa, então eu vou até ela para tentar sugar. E sabe quem me ensinou isso? Pastor Juninho. Né? Isso e acho que quase todo o resto. Porque eu acho que assim, o cristianismo não é isso. Não é aquilo que eu posso tirar de você. Mas você vai tirar. Fica tranquilo. Só fica lá, velho. Só não focar na coisa errada. Só vive. Vai dar tudo certo. Mas você fez uma pergunta específica sobre... Como é que foi? Oportunidade, né? Oportunidade. E aí, nunca vi no Juninho essa oportunidade. Eu simplesmente escolhi caminhar com ele porque Nossa, momento romântico. Eu amo ele. Ficou fofo. Tomara que você assista. Lembre-se disso. Não, mas eu tenho, assim, além do respeito, carinho e referência, eu amo ele. Então, assim, eu tô ali eu tô com ele, não importa o que ele vai me dar. Entendeu? E assim, como eu disse anteriormente, você que está envolvido com arte, não espere a oportunidade chegar. Porque ela vai chegar. Vai, vive aí, vai fazendo. Até porque você vai se frustrar muito, não é pouco não. Gente, já toquei em eventos da Sara, como esses, celebrações, conferências da vida, que a minha expectativa estava no teto e quando aconteceu não foi legal. Não foi legal. Se foi legal para algumas pessoas, tudo bem, para mim não foi legal. Então a baixa expectativa é ótima. Você vai ser sempre surpreendido. Sempre surpreendido. E sempre fazer isso de forma genuína. Nunca se aproxime de ninguém querendo algo em troca. Isso não é cristão. Isso não é legal. Né? E vai dar bom. Até porque parece que, pelo menos quando eu leio essas histórias da Bíblia toda, a gente vê que Deus gera as conexões e elas sempre são genuínas, né? Então, é a mão de Deus movendo. Quando a gente parece que fica, sei lá, fissurado por essa parada, como se a gente estivesse querendo tomar o lugar de Deus como aquele que provê a conexão. Me vem às vezes essa... Deixa que eu faço, né? Tipo assim, não, eu vou me conectar com aquele cara. Mas eu queria mudar, tipo assim, total aqui o rumo da conversa, queria fazer uma pergunta que realmente fiquei curioso. Dentro de todos esses períodos desse período de tempo que vocês tiveram, né? Anos de caminhada no Ministério de Louvor, tanto do Arena Louvor, como da Salsa e também da Stone. Eu queria saber de vocês o seguinte, onde fica o equilíbrio
quando a gente fala de crescer tecnicamente e de continuar sensível ao coração de Deus. Porque parece que às vezes a gente, tipo, naquela... Eu não sei, eu não posso dizer isso com propriedade, 100% de propriedade, mas eu já vi muitos músicos falarem que às vezes nessa loucura, nessa ânsia por a gente crescer tecnicamente, a gente começa a achar que tudo é espetáculo, né? E aí chega um momento que é como se, sei lá, a gente tivesse que focar um pouco na sensibilidade para entender o que Deus quer falar com as pessoas, muito mais do que, sei lá, a gente expor o dom. Tem um equilíbrio nisso? Bom, eu acho isso, assim, muito simples de separar para mim. Uhum. Eu penso que a técnica, ela é algo que você desenvolve, certo? Uhum. Agora, relacionamento com Deus está muito mais ligado ao teu caráter, como pessoa. Legal. Né? Então, não tem a ver. Eu me desenvolvo tecnicamente, me torno uma pessoa melhor, aperfeiçoo a minha capacidade de tocar violão, de tocar teclado, certo? Agora, o meu relacionamento com Deus não depende da minha técnica, né? Uau, que eu sou, né? Enfim, se eu não consigo ter um relacionamento com Deus, aí já é uma coisa do meu caráter, da minha capacidade de entender quem é Deus, me relacionar com Ele, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu só queria voltar um pouquinho naquela questão da oportunidade, que eu acho uma coisa interessante, até para quem está assistindo a gente aí, quando você falou aí sobre oportunidade, eu pensei numa coisa que eu vivi muito, porque eu vim de uma igreja que eu não tive oportunidade. Era um grupo fechado. E a minha experiência com música, né? Então, o Ministério de Louvor era fechado completamente. Só tocavam os bons. Só aquela nata. Só o pessoal. E aí, um dia me descobriram. Que eu tocava guitarra, tocava violão e tal. E aí me chamaram para entrar no Ministério do Louvor, mas já era muito tarde, eu já estava muito decepcionado, com o coração triste, chateado, estava saindo da igreja, né, por outros motivos e tudo. Enfim, aí vim cair na nossa terra. Né? E o que acontece? Quando eu cheguei nessa nossa terra, eu quis fazer completamente diferente. Quando eu estava lá ministrando, tocando, eu quis ser aquele cara que ia facilitar a entrada das pessoas no Ministério de Louvor. Então, eu fui trabalhando isso e Deus começou a colocar essa capacidade em mim de formar pessoas. E todo mundo que chega, se aproxima, que eu vejo que tem um interesse e os olhos para a parte da música, eu já cato e coloco um instrumento na mão dele, faço desafios. Porque a igreja sempre está precisando de um baixista, de um tecladista, de um ministro de louvor. A gente tem carência disso. Então, eu costumo dizer, inclusive, no seminário de louvor, que a gente às vezes participa e tudo, que quem tem um ministério de louvor não tem um. Quem tem 2, talvez tenha um. Quem tem 3, talvez tenha 1,5. Quem acha que tem 4 bandas de louvor na igreja, um dia acorda do nada e só tem uma. Por quê? Porque é muito cíclico. Vamos dizer assim, a vida das pessoas. Um cara tá aqui, amanhã ele vai estudar fora do Brasil, o outro tá aqui em casa e a mulher não deixa mais ele participar do Ministério do Louvor, entendeu? Aí ele tem filho, ele resolve que vai dar um tempo maior para a família, o outro trabalho, enfim. Então, às vezes você tá ali com 3 Ministérios de Louvor, acaba, cara. Então, se você não abrir a oportunidade para as pessoas participarem, e abrir oportunidade significa uma coisa muito importante para esses músicos que são bons. Né? Você tem que tocar com um cara ruim. Então você, cara, pegou a música, então você trabalha tá o coração, tocando direitinho, coração. você tá tocando direitinho, mas tem aquele menino que tá aprendendo a tocar teclado. Tá tirando a música do ensaio. Ele vai errar. Ele vai errar. E às vezes ele vai só errar. Mas se você não abrir, e ele só aprende lá no fogo. Vai, meu filho. É isso aí. Foi assim que eu aprendi a ministrar. É isso. Um dia eu tava lá, eu só tocava teclado, o bispo Lucas chegou em mim e falou assim: vem cá, a partir de hoje você não encosta a mão nesse teclado, você vai ministrar, louvor. Então, você só aprende assim. É igual o meu avô ensinou meu pai a nadar.
Hoje eu vou ensinar você a nadar. O cara chegou no barranco do Rio. Meu Deus. E falou assim, hoje eu vou te... Aprende. Empurrou. Já tá lá embaixo. Então, mas se você não colocar o cara lá para tocar, mesmo errando, ele não vai aprender. Você tem que dar oportunidade. Há um tempo atrás, nós formamos 10 ministérios de louvor na nossa terra da Ceilândia. Nós tínhamos 10 bandas lá. Então a gente sempre, o que a gente faz? A gente faz uma audição. Nessa audição a gente separa pessoas que vão aprender, pessoas que estão aprendendo e pessoas que já sabem alguma coisa. Justamente para que a gente possa começar a encaixar essas pessoas. Porque quem tem 10, a gente tinha 10, foi para 6. Olha aí. Né? Então, eu acho muito importante, não sei se é porque aconteceu comigo de não ter oportunidade, eu gosto muito de abrir oportunidade e estar cavando quem é que toca, quem é que está interessado para ir agregando. Tinha uma espécie de caça-talento, né? Exatamente, na igreja eu fui caçando talento. Só não ganha dinheiro por isso, né? Mas... Poxa, eu queria ganhar. Estaria rico. Mas sobre esse lance da igreja fazer esse papel, eu acho fundamental assim, que a igreja descubra formas de fazer isso. A igreja que eu falo, não estou tirando o meu da reta, não. Eu também tenho essa responsabilidade de ficar de olho como que a gente pode fazer isso. A gente tinha um movimento aqui chamado On Pray, que tinha essa competência aqui na sede, de buscar. Mas eu acredito que no Arena Jovem, da sede, que é a Arena Jovem que eu frequento, né? Provavelmente tem muita gente com talento absurdo há muito tempo lá sentado na cadeira, que não tem nem mais vontade de querer estar lá, porque não veio oportunidade, não sabe como, não sabe onde, não quer se vender, ou seja, se oferecer para cantar, porque acha que isso é ruim ou não, tal, pá. E aí a gente vai perdendo pessoas que poderiam estar agregando. E eu descobri, sabe como? Sei lá, vou num casamento de alguém, aí alguém de alguém lá, sei lá, pega e canta uma música. Eu falei, meu Deus, você canta? Né? No meu discipulado, eu ouvindo que uma vez eu ouvi tocando louvor lá, aquele grupo inteiro, né? Todo mundo cantando e eu lá cantando, de repente eu ouço uma voz bonita, velho. Eu falei, gente, cadê essa pessoa? Quando eu olhei minha irmã de discipulado, eu não sabia. Caraca, é igual a tua história, né? Tipo, tá de boa lá, tem um violão, pegou despretensiosamente, Vai todo lá, mundo ouviu, caralho. Exato. A mulher do Grammy ouviu. Mas é por aí, assim, você tem que criar mecanismos o tempo todo diferenciados para isso. Lembrando que nem todo talento é musical. Há talentos de todos os tipos. A gente tem pessoas, assim, e dos musicais, há formas de expressão de música que precisam ser respeitadas. Tem gente muito boa do rap que precisa de espaço na igreja. Do reggae, a igreja já deu muito espaço pro reggae aqui. Muito. Hoje não dá. E isso aqui é uma crítica, assim, oficialmente isso aqui é uma crítica. Não dá espaço, mas a crítica a mim mesmo também. Nós precisamos criar mecanismos para ter espaço para essas pessoas exporem a arte. A Bethel bota um pessoal para pintar no meio do louvor. Cara, acho isso muito irado, velho. Mas isso é entendimento de que a arte não é diminuta. Ela não é para um pedacinho de gente. O pessoal que pinta, enfim, que faz arte com pintura ou desenho, eles vão expressar isso aonde? Qual é o espaço? Me diz aí, qual é o espaço? YouTube. Instagram. Não vai. E aí, o que acontece? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que pinta super bem. Lá na época que eu fiz faculdade, tinha um colega de faculdade que era o mais quieto da sala. E o dia que eu vi uma pintura dele, eu fiquei chocado. É um absurdo o moleque. Só que ele é tão assim, resguardado pra dentro, assim, que tão sem amigo, tão na dele. E eu ficava assim, cara, né, deixa eu ver outra pintura sua. E aí eu mostrava, assim, vendo aquelas coisas, eu falei, caramba, não tem ninguém na igreja pra comunicar com esse cara. Ninguém. Eu vou ter que dar meu jeito aqui, hein? Eu sambando de todo jeito, aí eu descobri que eu toco violão. Aí eu, você tem um jeito de acessar o cara. Mas se não fosse isso, eu não tinha como acessar o cara. Nossa, gente, não queria nem encerrar, tá tão bom ficar aqui conversando com vocês. Mas a gente tem uma última pergunta para fazer que é muito importante, que é qual foi a melhor experiência que vocês já tiveram com Deus e com a arte, essa união aí de Deus e a arte? Vou começar? Pode falar. A gente tem você que não é da nossa terra, a gente tem um evento periódico assim, que se chama Revisão de Vidas. A gente vai para um acampamento, para uma chácara, fica um final de semana out do universo, assim, para poder ter uma conexão com Deus.
e uma transformação da nossa vida. Né? E isso já há muitos anos que eu participo de revisão de vida. Não só, eu fiz o meu revisão, fiz 2 revisões e trabalhei em uns trocentos. E num dos revisões que eu estava trabalhando, estava tocando, estava tendo um momento de libertação e aí aquela coisa, a gente tocando e pipocando, gente pra tudo quanto é lado, aquela confusão toda. E aí a gente estava tocando Poderoso Deus. Poderoso Deus, despretensiosamente, porque já tinha cantado umas 20, né? Poderoso Deus, minha alma anseia. De repente, um capiroto muito doido lá gritou, essa não! Aí eu falei, essa sim, cara. A bispa Ana Célia virou pra gente e falou assim, canta mais alto. E aí começamos, poderoso Deus, aí foi entrando, a banda foi entrando, e o demônio começou a gritar, essa não, essa não, essa não. E gritava de gritar e gritar, e a gente aumentava o volume da voz, e ele foi expulso. A Bispa Ana Célia tem uma noção assim, do mundo espiritual absurda, né? E a Bispa falou assim, não, pode deixar, ele vai sair. E aí a gente oficialmente expulsou um demônio com música, que legal. Caraca, demônio expulso na base da guitarra. Oh my God. Oh my God. Foi uma experiência marcante. Incrível. Irado, né? Incrível. Bom, a minha maior experiência com Deus assim foi basicamente na adolescência. Eu me converti com 13 anos de idade, então na igreja ali pelos 16, 17 anos. Sabe quando você está na igreja, mas você está assim, olhando para o mundo, tem umas amizades legais, e você está mais no domingo, você está na igreja e tal, aquele momento que sua fé está meio trash, assim. E eu tive um sonho muito maluco. Eu deitei na minha cama, quando eu deitei eu apaguei, caí num super galpão, tipo Arena Hall, todo preto. Só que eu caí de um lado do galpão, perto da parede, um galpão todo retangular, e eu caí na parede de cá. E aí, de repente, quem entra no galpão, lá no final do galpão, no meu sonho era Lúcifer. E quando ele entrou, aquela presença maligna esmagou tudo, me esmagou na parede, e ele veio ao meu encontro. Nesse sonho. Esse sonho foi uma coisa muito nítida, muito louca, sabe? E ele vinha se aproximando de mim. E eu tinha certeza que ele ia me destruir, ele ia acabar comigo. E ele foi se aproximando e aquilo foi me consumindo, foi de alguma forma me destruindo. E eu tinha certeza que eu ia ser destruído naquele momento. E eu só consegui falar uma coisa só. Na hora que ele foi se aproximando do meu rosto, eu falei embolado, sangue de Jesus tem poder. E toda aquela cena se desfez, sumiu, desapareceu. Fiquei atordoado uma semana inteira, uma coisa maluca. E aí eu estava no culto, Deus falou comigo, é o momento de você se consertar, porque se você não se consertar, o diabo vai te destruir. Forte. Porque o que eu estava vivendo era muito forte. O propósito que Deus tinha para a minha vida era alcançar, através de simples canções, uma geração de jovens. Isso quando adolescente, Deus tinha falado isso comigo. Uma vez, uma pessoa falou assim, olha, Deus está entregando para você uma caneta de ouro, não sei porquê. Depois de muitos anos eu vim entender que algumas canções que Deus me deu, ela contagiou milhares e milhares de jovens, é o que toca. Contagia. Com certeza. Toca todo sábado, Contagia. todo sábado em todas as salas da nossa terra, pelo Brasil e o mundo, porque a Sara é igreja internacional. Exatamente. Então, o propósito que Deus tinha para mim, assim como tem para... o propósito de Deus, aqui, essa nossa terra é uma fonte, né? Tô derrubando os bonequinhos, tudo aqui. Tá ficando emocionante aqui. Então, é uma fonte, essa fonte qualquer um pode beber. Você que é ministro de louvor, você que é músico na casa de Deus, Deus quer levantar através da sua vida muitas canções, uma adoração que vai contagiar um país inteiro, uma geração inteira. E Deus começou a fazer isso comigo, com a South Band, com a Stones, E ele tinha um propósito muito grande, só que a minha vida, do jeito que estava, não ia funcionar, eu tinha que me consertar. Então eu me consertei
E eu comecei a viver uma vida intensa com Deus a partir desse sonho. Sensacional. Não, e você vê como impactou. Quando eu entrei na igreja, o que eu achava mais irado no Arena era ouvir a Arena Louvor, velho. Tipo assim, tocava e, mano, era o que me deixava assim, tipo... Na verdade, marcou a geração mesmo. Marca. Total. Quando eu ia pro famoso Arena Conference, era o que eu mais gostava de ver. Pois Era é. a música do Arena Louvor. Gente, foi incrível, foi sensacional. Queria agradecer, queria deixar de recado pra vocês, se vocês não conferiram o lançamento da Banda Stone com o Eltinho, vão lá no canal da Banda Stone, o nome da música é Senhor Formoso És, isso é dever de casa pra você, então não perde, não deixa de fazer, vai lá e cumpre. E é isso aí, a gente fica por aqui, valeu por ter assistido até agora e tamo junto. Valeu, galera. Valeu. Que ArenaCast fantástico esse que você assistiu, hein? Se você ainda não viu o anterior, está aqui ao lado. Corre lá pra ver. Ah, e não se esquece, inscreva-se no nosso canal e ativa a notificação para você ter acesso a todos os nossos conteúdos assim que chegar no nosso canal. Um grande beijo e até a próxima!